nosso All News, gente, porque hoje, esse domingo, especificamente agora, é um domingo histórico na Síria. A gente está acompanhando no noticiário, é destaque na nossa home do All Agora, o grupo de rebeldes anunciando o fim da ditadura de Bashar al-Assad na Síria depois de 24 anos. Hoje cedo, a Rússia, que é a maior aliada do país, confirmou que o ditador Bashar al-Assad deixou o cargo presidencial e fugiu da Síria, dando instruções aí para uma transferência de poder pacífica, isso depois do avanço de uma ofensiva relâmpago de forças lideradas por um movimento extremista lá na Síria, que conquistou cidades importantes nos últimos 10 dias, nessa ofensiva dos últimos 10 dias, e agora chegou à capital, Damasco. Para a gente ter um pouquinho de contexto aqui nessa história, o Bashar al-Assad, o ditador, estava no poder desde o ano 2000, quando ele sucedeu o pai dele, que governou o país por 3 décadas, ou seja, com a queda sendo confirmada agora do regime dele, será o fim de uma ditadura familiar de mais de 50 anos, que a gente está acompanhando atentamente aqui no UOL, assim como essas imagens que a gente está vendo aqui agora no momento na internet. Tem várias imagens circulando nas redes sociais, mostrando tanto a população comemorando, como também grupos rebeldes dentro do Palácio Presidencial na capital, homens armados circulando pelo prédio abandonado, também uma série de cartazes com o rosto do Bashar al-Assad aparecendo no chão, rasgados, assim como essas imagens que a gente está vendo aqui agora da população comemorando nas ruas a queda do ditador. Situação por lá que é bem delicada na Síria, porque os dois lados desse conflito enfrentam aí uma resistência forte da comunidade internacional, dividindo opiniões. De um lado temos o Bashar al-Assad, que é um ditador que durante a Primavera Árabe, inclusive, a gente lembra aqui, chegou a repreender, esmagar brutalmente a revolta voltada para a democracia. Desde então, a guerra civil no país já deixou mais de 500 mil de mortos e obrigou 12 milhões de pessoas a saírem de casa, saírem do país, o que abalou bastante o país nos últimos anos. Do outro lado, esse grupo rebelde que tomou hoje a capital, Damasco, liderado por esse grupo extremista, que é uma milícia islâmica dissidente da Al-Qaeda, classificada como terrorista pelos Estados Unidos, pela ONU, pela Rússia e vários outros países. Eles que romperam com a Al-Qaeda lá atrás e vêm tentando suavizar o discurso. Hoje, inclusive, um comandante militar dessa milícia disse na TV estatal do país que eles estão enviando uma mensagem de que a Síria é para todos, passando um discurso mais suave, dizendo que eles não vão lidar com as pessoas como a família Assad fez ao longo da história. A gente lembra também que o Assad vinha se mantendo no poder com apoio da Rússia, do Irã, de aliados importantes, mas aliados esses que a gente sabe acabaram se envolvendo diretamente em outros conflitos nos últimos anos, como a guerra na Ucrânia e também a de Israel, que segundo estudiosos em geral vem enfraquecendo o ditador. Mas aí nessa ofensiva, então, de cerca de 10 dias, tomaram cidades importantes e agora, praticamente sem enfrentar resistência, conquistaram também a capital, Damasco. Tema importante para a gente analisar aqui no nosso UOL News e por isso eu vou aproveitando para já chamar nossos convidados que vão ajudar a gente a entender como é que fica a situação agora por lá. Tenho o prazer de receber aqui o professor Leonardo Trevisan e também o Diogo Bersito, mestre em estudos árabes, para ajudar a gente a entender esse cenário. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Natália, boa tarde, Diogo, boa tarde a todos que nos escutam. Boa tarde, Diogo. Prazer te receber aqui. Boa tarde, prazer é meu. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, muito assunto para a gente analisar aqui, destrinchando ponto a ponto, né? Quero aproveitar a experiência de vocês dois para entender o cenário geral, né, professor? Como é que vai ficar daqui para frente essa situação, essa dinâmica de poder na Síria? Mas para a gente começar, fato é que o cenário agora é bastante incerto, mas queria analisar essas últimas horas, né, professor? A gente viu que essa tomada de poder, essa ofensiva aí, está sendo considerada como relâmpago, foi rápida nesses últimos 10 dias. Esse grupo rebelde foi tomando o poder do país. Queria sua análise dessas últimas horas e do que a gente deve esperar do noticiário ainda agora, no fim do domingo e já no começo, emendando a segunda-feira, dos últimos fatos lá na Síria, professor, por favor. A gente precisa, primeiro de tudo, né, lembrar aquilo que você comentou, né? A ofensiva, ela começou no 27 de novembro, tem o quê? 15 dias, né? 10 dias, né? Então, quando se olha para isso, é uma situação bastante inédita, porque ela está derrubando um regime de mais de 50 anos, né? Porque o pai do Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, tomou o poder em 1970, né? E desde então a Síria viveu sob o domínio dos Assad. Ele tinha irmãos na Guarda Revolucionária, uma situação bem violenta.
Né? A gente precisa lembrar, antes de qualquer coisa, que a guerra civil na Síria, nos últimos 10 anos, matou mais de 500 mil pessoas. Né? Para a gente ter uma ideia dessa violência, grupos independentes da ONU confirmaram que o regime Assad usou armas químicas contra o seu próprio povo. Né? Então, basta isso para se ter uma ideia da violência generalizada. A pergunta concreta é por que caiu tão rápido? Né? O que aconteceu que explica uma queda com essa velocidade, né? Menos de 15 dias. Eu acho que talvez a gente tenha que não entender a situação interna da Síria. Talvez essa explicação esteja do lado de fora, esteja no mundo externo. Eu acho que a fragilidade do Irã, enfraquecimento do Irã é básico para a gente entender isso. Né? O Irã não pôde manter o apoio que sempre manteve, por várias razões. Não há dúvida alguma que, neste momento, militarmente, o Irã está bastante enfraquecido. Né? A, a, a reportagem do Thomas Friedman no New York Times mostrando, foi dele o furo, né? Mostrando que as bases de lançamento dos mísseis de defesa iraniano, os S-300 que a Rússia tinha colocado lá, foram completamente destruídas pela aviação israelense. Isso deixa o Irã desprotegido para ataques. É claro que o Irã, nesse momento, é dessa forma, o Hezbollah tem o problema do Líbano e a Rússia, que era o outro aliado, também tem os problemas que tem, principalmente não pode abrir duas frentes e está com a Ucrânia para acertar. É esse quadro externo que explica essa rapidez. Talvez o exército sírio fez uma opção de entrar de acordo, uma opção de se aproximar, porque sabia que não teria apoio, aquele apoio institucional. Fora isso, também do lado externo, nós temos que ver que os grupos vencedores, todo esse grupo do Hayat Tahrir al-Sham, né? Esse grupo tem um forte apoio da Arábia Saudita, não só, mas dos outros países árabes moderados. Portanto, nós estamos vendo um jogo fora da Síria, que de alguma forma toma decisões dentro da Síria. Isso vai significar moderação? É bastante provável que sim. Pelo menos nos primeiros momentos, eu acho que será assim. A Síria é um caldeirão étnico e é claro que isso vai ter seu peso. E aí a gente tem visto nas análises, então, essa divisão, né, Diogo, de uma mistura de alívio, de certa forma, com a queda do regime da família Assad, mas essa preocupação que o professor estava levantando de qual que é o perfil desse grupo que está chegando no poder e como que ele vai dialogar ali com a comunidade internacional como um todo. Como que você vê, então, se puder, a gente já mergulhar um pouquinho nessa fase de quem que está tomando o poder lá na Síria agora e como é que vai se dar essa dinâmica de poder. A gente pode esperar uma certa moderação, a confiança nesse grupo, principalmente nesse ponto de direitos humanos, por exemplo, que o professor estava citando? Olha, Natália, eu tenho me pautado bastante pela reação dos próprios sírios, das pessoas que vivem na Síria, as pessoas que passaram, né, por esses mais de 50 anos de uma ditadura bastante violenta, repressiva, um estado de polícia, cerceamento a liberdades. Então, me colocando no lugar dessas pessoas, né, com quem eu tenho falado também nos últimos anos, e também com os sírios que vivem fora da Síria, esses 6 milhões de refugiados, é um momento bastante feliz. A gente tem visto muita celebração, muito alívio, né? Assim, você imaginar que quem tem menos de 50 anos nunca viveu numa democracia na Síria. São pessoas que só conheceram o ditador Hafez al-Assad, né, o pai do Bashar, e o próprio Bashar. Então, assim, é uma mudança histórica, talvez um dos dias mais importantes da história moderna da Síria, né? Essa é uma coisa. E eu também me pauto nesse otimismo, né? Porque a gente vê muita gente de fora preocupada com o fato, claro, que esses grupos rebeldes têm uma chave bastante religiosa, uma chave bastante autoritária. É um grupo que era ligado à Al-Qaeda, que é considerado terrorista. Então, todas essas preocupações são legítimas, obviamente, mas eu acho que são preocupações para o amanhã. São preocupações que vão depender de como essa milícia tomar o poder, de como for a transferência do poder, se de fato vão ser criadas instituições de governo na Síria. A gente precisa esperar um pouco para isso, assim, só explicando talvez um pouco mais, né? Esse grupo que se chama Hayat Tahrir al-Sham, que quer dizer Organização para a Libertação do Levante, ele surge como um braço inicialmente da Al-Qaeda, ligado ao Estado Islâmico, aliado ao al-Baghdadi, né, que era o autoproclamado califa do Estado Islâmico. E em 2016 se separa e desde então investe numa imagem de moderação, né? Existe um grande esforço
do Jawlani, do chefe dessa facção, de se apresentar como alguém moderado, alguém ligado aos valores ditos ocidentais, alguém que respeita liberdade de expressão, liberdade religiosa. Essa é a mensagem agora. E, de fato, no governo que ele teve ali, essa organização, a HTS, controla Idlib, no norte da Síria, onde vivem mais de 4 milhões de pessoas, e ali, de fato, houve algum respeito à liberdade religiosa. Então, assim, os antecedentes são otimistas, por enquanto. Não queria até aproveitar para a gente entrar um pouquinho mais nesses detalhes que o Diogo estava trazendo aqui. Só antes, aproveitando o tempo, para quem está assistindo a gente na televisão, a gente vai para um rápido intervalo. E seguindo por aqui na internet, queria aproveitar para trazer aqui um destaque da coluna do nosso colega Jamil Chad, um pouco com os detalhes da expectativa do que vai ser esse novo regime, trazendo especificamente o primeiro comunicado emitido pelo novo Conselho Nacional de Transição da Síria, com as expectativas para esse novo governo, prometendo ali nesse texto construir um Estado livre, justo e democrático e não perseguir cidadãos, independente da filiação que tenham, destacando também ali que a transição alerta que vai levar os autores de anos de repressão à justiça. Esse texto, então, que foi divulgado, trazendo também junto dele o temor da comunidade internacional de que esse grupo rebelde seguisse um caminho de radicalização dos últimos anos, não rompendo aí essa tradição de anos de violência na Síria, mas destacando aqui, então, essa preocupação, esse comunicado, falando, então, da rejeição à perseguição, falando apenas que vai punir os repressores, indo na linha do que os professores estavam analisando aqui, da expectativa daqui para frente, de qual que vai ser o discurso dos dois. O Jamil chegou a conversar com algumas fontes da ONU, apontando que os primeiros sinais ali realmente são de alívio, ainda que não possa se ter certeza exatamente de qual que vai ser o destino do país agora, tendo diplomatas observando ali na entidade, na região, alertando o risco de uma disputa pelo poder em Damasco, pelos espólios de Assad, acabem transformando o país numa nova Líbia, que destaca aqui o Jamil, fraturada desde a queda de seu regime ditatorial, ou que a instabilidade seja ampliada na região. Eu quero ampliar essa discussão aqui com o professor Trevisan também, na volta do intervalo logo mais a gente traz esses destaques, porque a gente sabe que internamente ali no grupo, dentro da Síria como um todo, tem uma série de grupos rebeldes que tinham ali, no caso, um inimigo em comum e agora, teoricamente, não tem mais. A gente fica aqui em dúvida de entender como que vai se dar essa dinâmica interna para além da externa no país. Voltando agora do intervalo, todo mundo que estava com a gente na TV se juntando com a nossa audiência do YouTube, e a gente falando aqui agora de como que vai ficar a dinâmica interna também da Síria para além do jogo político internacional como um todo, agora com essa notícia histórica da queda do regime Bashar al-Assad. Estava querendo perguntar para você, professor, justamente como é que o grupo, entendo a tomada de poder, vai se organizar daqui para frente, tendo em vista ali o contexto que existe de dinâmica de diversos grupos rebeldes dentro da Síria. Como que deve se dar essa organização, tendo em vista também essa divulgação, já essa sinalização que estão dando de uma moderação do discurso, e falando aqui, como trouxe o Jamil Chad para a gente, que o governo está dizendo que não vai rejeitar perseguições, um discurso mais radicalizado, vai apenas punir os repressores dos últimos anos. Olha, primeira coisa, eu concordo bastante com o otimismo do Diogo, né? É bastante provável que nós tenhamos pelo menos um período de moderação, né? Eu chamo a atenção para que o comandante da milícia do Levante, né, Rayat Tahrir al-Sham, essa milícia, o comandante Mohamed al-Golan, ele foi muito claro numa exibição, ele abandona já há anos, né, o turbante e jihadista e usa um uniforme militar. Isso é um sinal forte. Ele já há anos vem cultivando esse processo e agora, tanto na tomada de Alepo, como na tomada de Homs, como na tomada de Damasco, ontem à noite, ele se cercou de líderes da comunidade cristã. Ele estava junto com líderes da comunidade cristã quando atendeu a imprensa internacional, quando conversou, quando chegou nessa cidade, como comandante da milícia vitoriosa. Isso é importante, olha, é exatamente nesse momento. É nesse sentido, talvez a gente precise olhar, cercado de líderes cristãos, que ele pretende passar uma imagem de tolerância religiosa. Isto quer dizer que esse grupo é unitário? Não, né? Ele está composto de vários, exatamente o que você disse,
Ele está composto de várias facções, ele tem várias situações que o inimigo comum, Bashar al-Assad, unia. Agora acabou o inimigo, né? Como é que vai ficar? Eu chamo a atenção, né, para um componente internacional que até eu não mencionei, devia ter mencionado, mas está muito silencioso, que é a Turquia. A Turquia tem talvez a segunda força dentro dessa milícia que tomou, né, o Estado Nacional Sírio, ENS, que é basicamente uma posição da Turquia, que inclusive cedeu tanques a eles, uma posição de aproximação muito forte com um único alvo, né? A Síria tem pelo menos 10% da sua população de curdos, e os curdos, de alguma forma, participaram desse processo. A Turquia não quer ouvir falar de que esses curdos na Síria tomem uma atitude semelhante à da Líbia, por exemplo, de formar um Paquistão, formar um grupo, formar um enclave que dê origem a um Estado curdo. A Turquia tem proximidade, ajudou nesse processo, fora de ser mais próximo dos sunitas, que todos eles que são sunitas, ela ajuda com esse cuidado. Esse é um dos cuidados. Há outro. Há facções da Jihad Islâmica entre eles, e é possível que haja dissensões ao longo do tempo, né? Porém, eu tenho uma sensação de que há fatores internacionais poderosos que devem levar a uma certa, vamos dizer, direção da Síria. Eu sinto, percebo, né, há uma suave flagrância de que os acordos de Abraão, né, entre os países moderados e a Israel esteja também, vamos dizer desta forma, patrocinando esse avanço na Síria, né? Porque esses grupos mais moderados, eles sinalizam um apoio que receberam da Arábia Saudita, isso é indiscutível, né? Então, de alguma forma, eu imagino, e quando nós falamos de acordos de Abraão, nós estamos falando da diplomacia de Trump. Acordos de Abraão é a aproximação desses países árabes moderados com Israel, construída por ninguém menos do que o genro de Trump, Jared Kushner, que tem tentado montar exatamente esse processo. É nesse quadro que eu acho que a situação tende a avançar. Isola os xiitas, isola. Isola ainda mais o Irã, isola. É exatamente isso que os acordos de Abraão pretendiam e é exatamente isso que está acontecendo. Não, muito importante sua análise.